Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Feche os seus olhos agora e coloque a mão no seu coração e repita comigo. Através da minha família, então, bem forte, fé. Através da minha família, serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, através da minha família, serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Quantos creem que essa palavra que nós lemos aqui é a palavra de Deus? Você crê mesmo, irmão? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então temos aqui, nesse capítulo número 12, o início de uma grande família. O patriarca, o primeiro aqui, chamado Abraão. No livro de Gênesis, nós vamos ter aqui um livro que é conhecido também como o livro das origens, o livro do início. E nós estamos, no capítulo 12, vai falar do último tema do livro de Gênesis. O último tema vai falar a respeito dos patriarcas, onde vai entrar então aí agora, capítulo 12, Abraão, depois vai entrar o seu filho da promessa, chamado Isaac, e depois os seus 12 filhos. Vai ter, depois, é claro, dos gêmeos chamados Jacó, Esaú e Jacó. E aí Jacó vai ter os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Antes desse capítulo 12, nós vamos ter aqui 4 temas. Vamos ter aí o primeiro tema, a criação, o segundo, o pecado, capítulo número 3. Vamos ter aí o dilúvio, capítulo número 6. Vamos ter Babel, capítulo 11. Aí chega o capítulo 12, que é o capítulo onde nós vamos falar aqui um pouco sobre relacionamentos. O tema da nossa mensagem nesse mês de agosto é para falar sobre relacionamento. E o de hoje é pais e filhos, uma questão de prioridade. Relacionamentos entre pais e filhos, à luz aqui dos patriarcas. Vamos fazer uma análise aqui do primeira família, que vai ser a família de Abraão, depois do seu filho Isaac, depois dos seus 2 filhos, de Isaac, Esaú e Jacó, até chegar então nos 12, que é o último patriarca, que vai ser José. Então, meus irmãos, pais e filhos, uma questão de prioridade. Quando nós falamos sobre relacionamentos, nós vimos o tão grande que está fragmentada o relacionamento entre pais e filhos nos dias de hoje, onde o grande problema que tem sido, principalmente nós pastores, aqueles que nós encontramos e socorremos muitas famílias que estão em condição de vulnerabilidade. O grande problema é justamente que em algum momento ali da criação dos pais privatizaram a criação dos seus filhos. E por privatizar a criação dos seus filhos, vem então consequências. E aí vai depender de onde você os entregou. Alguns entregaram quando privatiza aquilo que é da nossa própria responsabilidade. Alguns vão entregar aí para a televisão, outros para a internet, outros para a escola, outros para o vizinho. E sabe lá para mais aonde muitos vão entregar a responsabilidade desses relacionamentos que outrora Deus entrega para cada um de nós. Os pais, a responsabilidade é nossa. No capítulo número 20 do livro de Êxodo, quando Deus entrega ali o decálogo para Moisés, ele entrega ali no meio dos 10 mandamentos um único mandamento com promessa: honra o teu pai e tua mãe, para que os dias da sua terra, os dias da sua vida na terra, se prolongue. Esse é o único mandamento com promessa. E depois nós vamos perceber, irmãos, se você for parar para analisar os dados, nunca tivemos um índice tão grande de tanta imortalidade de jovens como nós temos nos dias de hoje. Por mais diversas causas,
diversas, não é só droga ou acidente, mas as mais diversas consequências têm recaído sobre as costas dos jovens, por não honrar mais o pai e a mãe. E a palavra de Deus é tão grande, bem explicado. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, vai relembrar o único mandamento com promessa. Mas, voltando aqui no capítulo 12, pais e filhos, uma questão de prioridade. E aí a gente começa perguntando, hoje é o dia dos pais, é o dia pelo menos onde a maior parte de todos aqui comemorou, em algum momento virou para o seu pai e falou: pai, parabéns pelo seu dia, feliz dia dos pais. Talvez hoje tenha sido um dia diferente, um dia de tirar foto do seu pai, um dia onde o pai abraçou o filho, e um dia onde o filho abraçou o pai. Relacionamentos saudáveis. Mas no dia de hoje, e aí o Espírito Santo pergunta para todos nós: como foi o dia de ontem? Como foi a semana passada? Como foi o mês passado? Tivemos também em cada família, em cada casa, relacionamentos saudáveis, agradáveis a Deus? Ou nós temos relacionamentos saudáveis, agradáveis a Deus, somente como tem uma data ali onde há uma comemoração? Não, hoje é aniversário do meu pai, não, hoje é aniversário do meu filho, não, hoje é aniversário do mais novo, é aniversário do mais velho. Relacionamentos saudáveis, agradáveis a Deus deve ser um tipo de vida, amada igreja, e não uma data comemorativa. É um estilo de vida, todos os dias eu ter relacionamentos agradáveis a Deus. Eu não posso depender de datas comemorativas, mas eu posso usá-las em benefício da minha família. Mas no dia de amanhã eu também preciso ter um relacionamento saudável dentro de casa. Na semana que vem, daqui a um mês. Pais e filhos, uma questão de prioridade. Em primeiro lugar, ambos devem estabelecer um relacionamento de fidelidade e sinceridade para com Deus. Nós vamos ter o primeiro patriarca, chamado Abraão, um relacionamento de fidelidade e sinceridade para com Deus. Um filho, chamado Isaac, Deus manda entregar para sacrifício, porque Abraão em algum momento ele exagerou, e como se ele tivesse querendo colocar o seu filho acima de Deus. E ali Deus fala para Abraão: vai, sacrifica o seu único filho por amor a mim. E Abraão foi. Aí imagina, meus irmãos, o caminho, aquela jornada de Abraão, sabendo o que iria acontecer. Meu Deus, tanto tempo para ter esse filho, e agora Deus vai entregar o único filho, o filho da promessa. Tinha ali Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Ismael representa nesse contexto muitas das vezes a ajuda que, por não saber esperar, muitos de nós queremos chegar e ajudar a Deus a cumprir uma promessa que está sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Cuidado, meus irmãos. Quando você pensa que está querendo ajudar a Deus, Deus não precisa da sua ajuda para cumprir a sua promessa na sua família. Mas Deus precisa da sua fidelidade e da sua sinceridade ao falar com Ele todos os dias. Muitos pensam que enganam a Deus, e muitas vezes queremos ter uma vida de aparência, uma oração como aquela oração do fariseu, que ele chega, ao invés de mostrar um coração quebrantado, um coração ali triste por causa que era um pecador, ele mostra uma oração arrogante: Senhor, obrigado por não ser como aquele pecador. E ali, a oração do publicano era: Senhor, me perdoa, porque eu sou miserável pecador. Qual foi a oração que Deus ouviu? A do publicano. Ele não ouviu a oração do fariseu. A sinceridade deve fazer parte do relacionamento saudável. A fidelidade. Ambos devem estabelecer relacionamento de fidelidade e sinceridade para com Deus. O pai e o filho devem
espelhar a vontade de Deus nesse relacionamento saudável. Meus irmãos, onde eu quero chegar? Pais e filhos, uma questão de prioridade. O meu relacionamento com Deus deve refletir na minha família. Se eu quero ter relacionamentos saudáveis dentro da minha casa, eu preciso, em primeiro lugar, ter um relacionamento saudável com Deus. Como que eu não vou ter algo agradável com o Senhor e depois vou chegar diante da minha família, da minha casa, vou querer ter algo saudável com meus filhos? Não vou conseguir. E Abraão, ele tinha um relacionamento saudável com Deus. Ele era fiel e sincero. E ele parte para a jornada para sacrificar Isaac, mas no momento do sacrifício, Deus então liberta ele daquele sacrifício e libera ele. Abraão, não precisa mais sacrificar o seu único filho, porque eu já sei que você não coloca mais nada acima de mim. Eu já sei, Abraão, que você é fiel. Eu já sei, Abraão, que você é sincero. Eu já sei que você quer estabelecer um relacionamento agradável comigo, não um relacionamento com mentiras. Então, o primeiro patriarca chamado Abraão. E Abraão ali, então educa o seu filho da promessa. Nós vamos ver aqui agora Isaac com gêmeos, Esaú e Jacó. Ambos devem estabelecer um relacionamento de honra e perseverança para com Deus. A honra e a perseverança. Nós vamos ter aqui Isaac com Esaú e Jacó, Jacó honrando seu pai e Esaú fazendo o contrário. E lembra do versículo que eu falei lá na frente? Capítulo 20, já vai chegar ao capítulo 20. Nós estamos aqui apenas no primeiro livro da Bíblia, ainda vai chegar o livro de Êxodo. Eles ainda vão ficar ali por 4 séculos presos como escravos do Egito. Mas ali Deus já estava então ensinando princípios para os patriarcas. O primeiro, Abraão. O segundo aqui agora, chamado Isaac, conhecido como um homem pacífico, conhecido como um homem que perseverava. Porque as pessoas ele furava os poços e ali via o inimigo e tomava posse do que era dele, e ele furava outro em outro lugar. E ali ele mantinha o seu relacionamento com Deus. Ele não perdeu a sua fidelidade para com o Senhor, o seu pai o ensinara. E aqui, irmãos, ele vai desenvolver um relacionamento de perseverança para com Deus. Os desafios que vai chegar aqui para Isaac. Isaac que quase ninguém fala, porque chega e fala de Abraão, depois fala pouca coisa de Isaac e já pula para a história de Esaú e Jacó. Mas os desafios que Isaac vai enfrentar não são poucos. Ele vai ter que educar os seus 2 filhos, ele vai amar mais Esaú, enquanto a sua esposa vai gostar mais de Jacó. Ele vai entregar a bênção para Jacó, pensando que era Esaú, e depois o seu filho Jacó, que vai ser o filho da promessa aqui no caso, que vai estar abençoado. Ele vai lá para Padã Arã, para a casa do seu tio, chamado Labão. Relacionamentos saudáveis e agradáveis a Deus. Aqui são interrompidos no começo da história de Labão, onde ele não vai ter um relacionamento muito saudável com seu sobrinho chamado aqui Jacó. E como vai ser difícil para Jacó, porque agora ele vai trabalhar aqui 20 anos, meus irmãos. 20 anos ele vai estar aqui na casa do seu tio Labão. Vai trabalhar 7 anos pela sua primeira esposa, pensando que seria sua única esposa. Vai trabalhar depois mais 7 anos, porque descobriu que foi enganado pelo seu tio. Da mesma forma que ele enganou o seu irmão, ele vai enganar agora também o seu tio, que vai ser enganado pelo seu tio, na verdade. E o relacionamento não vai estar muito saudável. Mas ele aprendeu do seu pai a perseverar. Relacionamentos entre pai e filhos tem que ser uma prioridade na sua vida. Porque você precisa da sustentabilidade espiritual, gerar isso no seu filho, para que mesmo quando ele estiver longe, como diz o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 5, ele não se desvie do caminho do Senhor, mas ele vai permanecer firme, porque você ensinou ele a permanecer firme na presença do Senhor. Então, meus irmãos, ambos devem estabelecer um relacionamento de
de honra e perseverança para com Deus, o Pai e o Filho. Embora nós sabemos que muitas vezes não é fácil. Os filhos aí têm as suas mais diversas idades, aí tem a idade que todo mundo pensa que é a idade mais difícil. Quando falaram isso para mim, também pensava. Menino chorando, troca a fralda, chora, troca a fralda, chora, corre. Aí você pensa, meu Deus, esse menino não cresce, trabalha. E aí as pessoas que já tiveram filho falam, rapaz, aproveita, porque essa fase é a melhor que tem. Como que pode ser melhor, rapaz? Como que é melhor? Rapaz, você não viu nada. Essa é a melhor. Quando começar a andar, você vai crescer, vai começar a caminhar com as suas próprias pernas. Aí acabou o seu domínio. E aí aquilo que você ensinou é o que vai valer para ele. Quando ele estiver lá fora, quando ele estiver na rua, nós não podemos e nem temos esse poder, meus irmãos, de criar os nossos filhos dentro de uma gomorra, dentro de uma bolha. Nós não temos como fazer isso, nem queremos, porque isso não é relacionamento saudável. Ele começa a ficar cheio de patologias, ele precisa se desenvolver com outras pessoas. Mas nós precisamos ensinar a palavra de Deus para que ele seja luz no meio de outras pessoas. E ali, relacionamento saudável tem que ter a perseverança para com Deus. Imagina o seu filho dentro da escola, numa escola onde pessoas não respeitam nada, e muitas das vezes ele é doutrinado com ensinamentos contrários ao que a gente diz aqui na igreja, ao que ensina na igreja, na palavra de Deus, ao que você ensina ele dentro da sua casa. Imagina o seu filho num local como esse. E ali fazer a diferença. Enquanto todo mundo fala aberração, e aí o seu filho fala, opa, peraí, não é assim. Eu penso diferente, professor. Glória a Deus, porque você então acertou na educação do seu filho. Que se ele levantou a mão para desafiar até o professor, para poder falar a respeito de algo que ele acredita, do princípio bíblico, do ensinamento, é porque então as coisas estão dando certo lá dentro da sua casa. Relacionamentos saudáveis e agradáveis a Deus está acontecendo. Triste quando você ensina tantas coisas e ali ele concorda com aquilo que é errado dentro da escola, ou na rua, ou no mundo, porque o bom é fazer a diferença, meus irmãos. Ser luz em meio a trevas, porque é dessa forma que pessoas vão ser transformadas aí fora. Você ser luz, porque se você chegar a apagar sem o brilho de Deus, sem espelhar a grandeza de Deus na sua vida, de que forma as pessoas vão ver Jesus em você? Então, os relacionamentos agradáveis a Deus devem ter a presença de Deus. E você deve levar isso para onde você for. Primeiro lugar aqui, primeira família, Abraão. Relacionamentos com fidelidade, sinceridade a Deus. Agora aqui, já com Jacó, com Isaac e Jacó, seus dois filhos. Jacó era aquele que honrava Deus, e Esaú era aquele que fazia o contrário, vai se casar com mulheres ismaelitas, aquelas que não agradavam o pai dele, fazia aquilo que era o contrário ao pai, para poder não desonrar, enquanto um queria agradar ao pai e a Deus. E o último relacionamento aqui, nós vamos ver que Israel, agora Jacó, chamado Israel, ambos devem estabelecer um relacionamento de amor e devoção para com Deus. Vamos ver aqui a fragilidade de Jacó e os seus filhos. A fragilidade desse relacionamento com os 11 filhos, com 10, onde Jacó se dedicava apenas a um e esquecia dos outros 10. Isso aí causou um relacionamento bastante conturbado, ao ponto dos seus irmãos vender. O mais novo na época, que era José. Já pensou chegar ao ponto de vender o irmão? Vamos entregar. Na verdade, eles queriam era matar. Vamos matar, depois a gente fala para o nosso pai que foi o nosso pai. Mas não, vamos vender, que a gente não suje as nossas mãos com o sangue do nosso irmão. E aí eles vão vender justamente ali para uma comitiva de ismaelitas. Olha aí, os primos comprando, o outro levando
se tornar então um escravo. Mais um relacionamento conturbado. Não era um relacionamento agradável a Deus. Jacó, ele não tinha um relacionamento saudável com seus filhos. Ele tinha com José. Mas algo ele vai ensinar para José. Pelo menos para José. Ele vai conseguir ter esse relacionamento saudável. E José vai levar junto com ele algo de especial. Que era a fidelidade para com Deus. E ali no meio de tanta turbulência, ser vendido e ser um escravo, você manter um relacionamento agradável a Deus no meio de tudo aquilo, meus irmãos, não era fácil. E aqui no capítulo número 38 vai falar a respeito, começa a falar sobre a história de José. Relacionamento que deve estabelecer amor e devoção ao Senhor. Então, prioridade nossa, quando a gente fala de relacionamentos saudáveis e agradáveis a Deus, pais e filhos, uma questão de prioridade. Eu preciso priorizar isso dentro da minha casa, dentro da minha família. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, o Espírito Santo começa a trazer sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Como que tem sido os relacionamentos dentro da sua casa? Será que os relacionamentos têm sido como o primeiro aqui, como foi na época aqui de Abraão, o primeiro patriarca? O relacionamento da sua casa tem sido motivado por ansiedade, muitas vezes querendo ajudar a Deus e não saber esperar pela promessa de Deus, o cumprimento fiel da promessa de Deus na sua família? Como tem sido dentro da sua casa? Ou será que tem sido aqui como o segundo patriarca, como Isaac, que amava o filho que não honrava ele, e o outro que honrava ele também, ele não, acabou abençoando o filho errado. Era um relacionamento também conturbado, ao ponto do filho ter que fugir para poder não ser morto pelo seu irmão, por causa que um tomou a bênção do outro. O relacionamento então não está agradável a Deus, algo está errado aí, meu irmão. E o último aqui, mais um relacionamento conturbado, o último patriarca aqui, José, onde ele teve que construir algo que começou tudo errado, começou a ser vendido. Mas, ao menos a sua fidelidade para com Deus, manteve. A sua devoção para com Deus, ele manteve. O seu amor para com Deus, ele manteve. Mas o relacionamento ainda estava errado. Não estava agradável ao Senhor. E aí o Espírito Santo pergunta: e como anda na sua casa? Os relacionamentos dentro da sua casa entre pais e filhos têm sido agradáveis a Deus? Você mantém um diálogo com seu filho dentro da sua casa? Ou você entrega ele a própria sorte ali para a internet ou para a televisão? E vê o que acontece. Eu não sei falar com meu filho, pastor. Eu não sei conversar com meu filho. E você tem pedido a ajuda do Espírito Santo, ajuda pastoral. Que tipo de ajuda você tem pedido ou solicitado? Ou você tem entregue o seu filho à própria sorte? E aí o Espírito Santo nos pergunta se nós temos feito isso, entregue os nossos filhos à própria sorte. Basta deixar lá apodrecendo na cadeia, porque ele era o mais importante daquela terra. Mas ele tinha algo dentro dele. Ele tinha princípios que o Pai ensinou para ele. Ele tinha reverência a Deus, ele tinha temor a Deus, ele amava a Deus. E ele então ele sabia perdoar. Perdão deve fazer parte do relacionamento entre pais e filhos. E o primeiro momento ali, José ele não julgou Deus. E ele não amaldiçoou a Deus. Lembra o conselho da esposa de Jó? Quando ele perdeu tudo? Jó perdeu tudo. O homem justo e fiel ao Senhor. Ele perde todas as coisas. E aí a mulher de Jó falou o que para ele? Amaldiçoa esse teu Deus e depois morra, porque você perdeu tudo.
Ele tinha um relacionamento saudável, José, com Deus. Então ele aprendeu a perdoar os seus irmãos. Aprenda a perdoar dentro da sua casa. Perdão, meu irmão. Ele quebranta o coração mais duro que você puder imaginar. Coração mais duro, ele é quebrantado através do perdão. Uma palavra branda desvia. Uma palavra de furor. Já disse o sábio Salomão, de Provérbios. Então, como anda os relacionamentos dentro da sua casa? Será que está um pé de guerra? Será que está difícil? O que você precisa consertar aqui nessa noite para que as coisas comecem a melhorar dentro do seu teto? Relacionamentos saudáveis a Deus, pais e filhos, uma questão de prioridade. O relacionamento entre pais e filhos tem sido a prioridade dentro da sua casa, tem sido prioridade você falar com Deus, tem sido prioridade você falar com seus filhos, ou você já esqueceu todo mundo dentro da sua casa e fica ali preso no seu celular, ou preso na internet, esquece tudo. Meus irmãos, abra os seus olhos enquanto ainda há tempo. Abra os seus olhos enquanto há tempo de você recuperar o tempo perdido com o seu filho. Relacionamentos saudáveis dentro da sua casa. Ele deve acontecer, deve ser uma constância. Você deve tirar foto para ter momentos maravilhosos, ter momentos legais com a sua família. Não só no dia de hoje, que é o dia dos pais, ou numa data comemorativa, mas em todo o tempo. Isso é um relacionamento que agrada a Deus. Amém? Vamos ler aqui o capítulo número 49 de Gênesis para poder a gente encerrar. Capítulo número 49. Glória a Deus. Vou chamar já o ministério de louvor. Nós vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queremos com muito gozo saudar-te neste teu dia. Alegres hoje estamos, a Deus vamos louvar, Deus, bom Papai que temos. Que esta sempre a nos guiar. Estou um pouquinho nervoso. Paciência, amor, você precisa ter. Para seus filhos, nossas famílias, do Senhor. Amor, palavra bonita, que o papai eu quero dar. Amá-lo, amá-lo sempre, até a vida que fizer. Inigualável presente que Deus nos deu, que o Pai Celeste o alcance nesse dia que é teu. Agora iremos fazer uma oração para os nossos pais. Peço que todos fiquem de pé. Senhor, abençoe todos os pais que vieram, os que não puderam vir, que o Senhor venha encher eles com a função e Espírito Santo. Abençoa que eles possam ter paciência para nos criar e nos amar muito. Que eles possam sempre estar ajudando em todas as nossas dificuldades. Abençoa a Amanda, Senhor, que está completando a sua vida hoje, que elas possam continuar louvando o nome do Senhor. E abençoa que ela possa continuar firme e forte. Amém. Glória a Deus.